Espero que você contribua paca nisso. Vamos junto. José Fernandes Júnior, do Portal do José. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui nessa tão peculiar, porque nós estamos diante de um ex-presidente, onde a gente discute muito a figura do atual presidente. Então, nós estamos aqui num ambiente histórico, podemos dizer assim, né, diante dessas circunstâncias todas. E eu me sinto muito gratificado de estar aqui, porque nem era para eu estar aqui, porque eu sou dono de bar, sou advogado, sou jornalista, e abri um canal na internet, no YouTube, para explicar para os nossos funcionários lá da minha empresa, que está fechada agora, em função da pandemia, o que é que iria acontecer com eles com a reforma da Previdência. E comecei a postar alguns vídeos, entrevistando os próprios funcionários, né? Vídeos voltados a ex-alunos, a colegas, enfim. E hoje temos mais de 500 mil de pessoas no nosso portal. Gente de várias orientações políticas, mas todo mundo do campo progressista. E como o Rony salientou, a esperança de que nós viremos a ter uma transformação no nosso país é muito grande. As pessoas nutrem uma esperança muito grande que o Brasil vai derrotar o obscurantismo, o atraso, enfim, todas as situações que nós vivenciamos hoje. Mas muitas pessoas não têm clareza das propostas do ex-presidente Lula para um outro mandato. As pessoas ficam sempre perguntando, o que será que vai acontecer? Quase não sobrou coisa para perguntar para o senhor aqui, porque vários assuntos foram esgotados. Eu me limitaria aqui a pedir um cafezinho no final da história, né? Mas sobrou coisa para falar assim. Nós vamos completar agora, em maio, 134 anos da abolição da escravidão. Infelizmente, nós temos uma elite no nosso país extremamente ligada a esse pensamento escravocrata, que todo dia é uma luta para a gente demolir alguns princípios, alguns conceitos, enfim. E o senhor, numa fala, numa das respostas, o senhor perguntou, que gente é essa? Que gente é essa que está aí? Bom, essa gente que está aí tem um fantoche na presidência da República hoje, porque eu não consigo ver luz própria na figura do presidente atual, e ele representa toda essa elite escravocrata que deixou os seus herdeiros, e que não são mais de 2 dúzias de pessoas que estão por trás dessa figura, que reúne desde o grande empresariado, selvagem, financistas, gente da Faria Lima, todo tipo de pequeno transgressor, pequeno vigarista que ascendeu com o governo Bolsonaro, com pastores ou falsos pastores também, enfim. É uma elite muito complicada. E o senhor vai ter que enfrentar essas situações todas e vai ter que ter recursos para poder enfrentar tudo que está acontecendo. Eu não acredito em nenhuma transformação sem educação. Está aqui o Brito, que trabalhou com o ex-governador Brizola, está ali o senador Mercadante, foi ministro da Educação. Como é que o senhor vai poder enfrentar todas essas desigualdades, esse atraso, essa gente que está hoje aí, que é fruto também da ignorância, da desinformação, da falta de educação, sem enfrentar essa elite escravocrata que nós temos no nosso país hoje? Só na conversa, só no diálogo, será possível fazer com que haja a libertação dos novos escravos aqui no nosso país? Então, assim, parecem situações muito complexas. Eu queria falar de meio de comunicação também. Se acusa muito o senhor de falar em regulamentação de meios de comunicação. Eu acho que a chave, presidente, é exatamente o contrário, é a desregulamentação. Se o senhor começar a falar isso aí, os liberais, né, que falam de comunicação, enfim, vão ficar todos sem discurso. Se o senhor falar em democratizar o acesso a veículos de comunicação para que as pessoas construam suas próprias redes, seus próprios canais, o discurso vai mudar. Não vai precisar fazer nenhuma medida no Congresso excepcional, enfim. É para usar, inclusive, o argumento liberal dessa gente, exatamente para a gente ter democracia em termos de comunicação aqui no nosso país. Bem, foram muitas questões, teriam outras aqui. Queria perguntar do senhor sobre a Procuradoria-Geral da República, o que está acontecendo aqui no nosso país. E para finalizar também, tudo que o senhor relatou, que as pessoas relataram aqui, só foi possível porque existe uma grande omissão dos grandes veículos de comunicação. Nós tivemos aqui quase 700 mil pessoas mortas no nosso país e o nome do presidente atual não era citado em nenhum telejornal. Ao contrário das situações que envolveram todos os escândalos passados, todas as questões passadas, que o nome do senhor, o nome de outras pessoas eram ventilados todos os dias. Como é possível uma pessoa que foi presidente de uma nação com mais de 700 mil mortos, mais de 30 milhões de contaminados, que deixou a nação totalmente perplexa,
Como é que o nome dele não é citado, como ele não é responsabilizado, como houve um processo de invisibilização e desresponsabilização do mandatário do nosso país? Bom, são essas questões, presidente. Você sabe que eu estava pensando como é que eu ia te chamar, se era José? José. Porque era melhor o canal do Zé. Ou seja, ô José, nós temos temas políticos que são muito rivalizados aqui no Brasil, que gera muita polêmica. Uma vez, os jornalistas me entregaram um pedido para criar o Conselho Nacional de Jornalistas. Era uma espécie de OAB dos jornalistas. Você tem o Conselho Nacional dos Psicólogos, você tem o Conselho Nacional, sabe, do pessoal que cuida, sabe, do geólogo, você tem o Conselho Nacional dos Dentistas, você tem o Conselho Nacional. Os jornalistas resolveram criar um conselho. E eu era presidente e eles foram me entregar a proposta. E o Ricardo Couto, que trabalhava comigo, sabe, foi levar a proposta no Congresso Nacional. Você não tem noção de como eu apanhei, porque estava criando um Conselho Nacional de Jornalistas, ou seja, os donos de jornais, os donos da televisão, não aceitam. É porque é um atraso muito grande na concepção do significado do que pode fazer um conselho. Aqui no Brasil se fala em liberdade de imprensa para os outros, mas, na verdade, não tem nada com menos liberdade de imprensa do que eu passei 9 meses sem ter um direito de resposta. Só para você ter ideia, em 9 meses eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Mais da Bandeirante, mais da Record, mais do SBT. Eu tive quase 60 páginas de revista contra mim, 680 primeiras páginas de jornais contra mim, sem que eu tivesse o direito de resposta. Entretanto, eu estou aqui. Estou aqui, vivo, saudável, forte e com disposição de continuar brigando. Porque eu não cedi o ímpeto que eles queriam que eu cedesse, me acovardar e pedir desculpas a eles. Sabe? Quando a gente fala em regular a comunicação, talvez o nome não seja mesmo regular, porque ele logo se revolta, a Bert se revolta, e todo mundo não vai querer controlar a minha rádio. Eu lembro da guerra que fizeram contra a Voz do Brasil. Eu lembro da Voz, não, porque isso é ditadura, porque não pode ser às 7 horas, a gente tem que mudar. E conseguiram mudar. Para muita gente no Brasil, o único jeito de ver o que acontecia no Congresso Nacional era a Hora do Brasil. O cara que era contra era daqui de São Paulo, mas ele não tinha noção o que significava a Hora do Brasil para um matuto na cidade de Largato, lá em Sergipe. Sabe, lá em Garanhuns, em Pernambuco. O cara está no meio do mato e ele vai dormir 7 horas da noite, então ele vê. Então, talvez seja preciso construir uma outra forma de falar, mas que precisa ser regulado, precisa ser regulado. Você não pode ter 4 ou 5 canais de YouTube e não sei das contas que não pagam imposto no Brasil, que não tem nenhum controle do Brasil, que faz o que quiser, sabe, sem que você tenha nenhum critério sobre eles. Esses companheiros que trabalham nos aplicativos, você veja o negócio, essas empresas, você não sabe quem é o teu patrão. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer essa discussão. Talvez eu tenha cometido um erro de achar que era o presidente da República que tinha que fazer. Não é o presidente da República, é a sociedade que tem que fazer. E é o Congresso Nacional que tem que votar. E é difícil mudar porque são eles que têm os canais de televisão. Quase todo político, os mais importantes, tem o canal de televisão, tem a repetidora da Globo no seu estado, a repetidora do SBT no seu estado, a repetidora, e eles comercializam aquilo com muita facilidade. Então eu sei que é difícil, mas é um tema que precisa ser levado a sério por quem gosta de comunicação nesse país. Sabe? Inclusive para garantir ao que ele chamava até outro dia de blogueiros sujos, sabe, o direito de ter acesso à participação na distribuição de dinheiro da comunicação nesse país. Senão vai tudo para os mesmos sempre. E as pessoas que são sérias não têm o direito de crescer. Como fazer, eu não sei. Eu só sei que vocês vão participar desse debate. Eu só sei que vocês vão participar desse debate porque é necessário
fazer isso. A segunda coisa é o seguinte, você sabe que o empresariado, ele sabe o que eu fiz nesse país. Se tem alguém que sabe o que eu fiz, são os empresários. Porque a verdade nua e crua é que eu fui o único político que presidiu esse país que não vim do meio acadêmico ou empresarial, e eu duvido que alguém tenha tratado os empresários com mais carinho do que eu. Inclusive com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a participação de 100 empresários, sindicalistas, padres, pastores, para a gente elaborar parte das coisas que a gente precisa fazer nesse país. Tá? O que eu acho grave na discussão que eu fazia com empresários era que muitos empresários eles não querem, sabe, repartir um pouco daquilo que ganham. Eu tinha uma comissão tripartite que era os empresários, os sindicalistas e o governo para discutir a reforma trabalhista. Sabe, a gente não queria manter a reforma trabalhista tal como ela existia, aprovada em 1943. Era preciso mudar, adequar. Mas a gente não queria destruir tudo, era preciso manter a garantia mínima para o trabalhador. Sabe? Mas eles não quiseram, eles não queriam, então não deu certo. E eles fizeram agora essa reforma abrupta, sabe, que foi um prejuízo, sem permitir que os trabalhadores pudessem falar. Eu não vi um debate na televisão que tivesse um representante dos trabalhadores. Na reforma da Previdência, sabe, a Previdência, você sabe que é o seguinte, a Previdência, de quando em quando, uma geração precisa propor uma reforma para outra geração. Sabe, as pessoas vão ter que se compenetrar disso. Cada geração vai ter que deixar uma política da Previdência para outra por causa da longevidade, por causa que as pessoas, sabe, quanto mais gente participa, menos dinheiro sobra. Quanto menos gente participa, mais dinheiro sobra. Então nós temos um problema, sabe, que nós precisamos sempre ajustar. Mas não precisa ser feito como se fosse uma coisa de cima para baixo, eu quero ajustar porque o governo quer fazer. Até 2014, a Previdência era superavitária. Por que era superavitária? Porque a gente criou 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. A gente legalizou 6 milhões de pequenas empresas. Sabe, se o país está crescendo, o déficit da Previdência é menor. Agora, o que fez o Malan é que ele colocou o déficit do Tesouro nas costas da Previdência Social. E aí você vai criando, sabe, a narrativa de que a Previdência é deficitária, a Previdência é deficitária, a Previdência é deficitária. No mundo inteiro a Previdência vai ter problema, no mundo inteiro. Então, de quando em quando, nós, de forma civilizada, vamos ter que fazer um estudo, apresentar para a sociedade, olha, nós estamos com problema assim, sabe, nós estamos arrecadando menos do que nós estamos pagando, é preciso que a gente faça um acerto de conta aqui, sabe? Ou a gente aumenta, ou a gente muda alguma coisa. O que você não pode é ir tirando o benefício do povo. Sabe? Por exemplo, tem benefício que é necessário, o cara trabalhou a vida inteira, ele quer viver minimamente com dignidade. E as pessoas que vivem com dignidade é pessoa que ganha R$2.000, R$2.500. Quem ganha muito são os servidores públicos qualificados, chamadas carreiras de Estado, que se aposenta com salário, sabe, que ganhavam. E ainda recebe aumento da categoria como se estivesse trabalhando quando houver reajuste. Sabe, gastar dinheiro com previdência, os militares gastam muito. 2/3 do orçamento militar é para pagar a aposentadoria. Eu não sei agora como é que está, mas você tem 400 generais na ativa e 13 mil aposentados, recebendo salário iguais aos que estão na ativa. Não pode continuar assim. Agora, você mexe nisso? Com esse Congresso que está aí? Não mexe. Então, eu penso, veja aqui, uma das coisas que eu quero fazer é fazer uma discussão mais séria com a sociedade brasileira. Sabe, sem ter uma posição fechada. Mas vamos discutir cada assunto. Política tributária, que política tributária nós precisamos? Sabe, o que pode ser justo para a gente fazer a arrecadação justa e fazer a distribuição justa? Sabe, eu não sou dono da verdade. Não é o meu ministro da Fazenda que é o dono da verdade. Não é o burocrata que prepara um modelo e fala, essa daqui está boa. Não. Vamos tentar conversar, vamos tentar juntar gente, sabe, de vários setores da sociedade para a gente ver o que é melhor para esse país. Se a gente quiser criar um país que seja um país, sabe, forte, sabe, um país que tenha sustentabilidade,
um país que cuide da questão ambiental, um país que cuide do seu povo, que cuide do seu aposentado. É possível. O padrão de vida que eu quero para o povo brasileiro é um padrão de vida que existe em muitos países europeus. Sabe? Porque somente a economia crescendo é que a gente pode fazer a distribuição. Se a empresa quebrar, acabou. E tem o erro de dizer, o Lula quer que a empresa quebre. Não. Empresa falida não vale nada. Ou seja, empresa falida, eu quero a empresa produzindo, empresa lucrando, empresa contratando, trabalhador feliz porque está recebendo um salário justo, a Previdência feliz porque está recebendo, sabe, o pagamento do trabalhador. Sabe, é isso que nós sonhamos. E é isso que nós precisamos passar para as pessoas. Quando o PT nasceu, era difícil, cara. Quando o PT nasceu, um metalúrgico que era mandado embora e montava um bar, já virava inimigo, ele era patrão. Sabe? Ele era patrão. Sabe? Mas isso avançou. Eu tinha uma avó minha que era mãe do marido da minha primeira mulher. Sabe? Ela tinha um carrinho 66. Quando ela chegava no PT, o cara falava, lá vem a burguesa do Lula. Sabe? Isso mudou. O PT amadureceu, são 40 anos. O PT hoje tem noção do que é governar esse país, como é difícil a convivência democrática, mas nós temos que garantir. Eu duvido, Zé, que durante os meus 8 anos de mandato tenha um empresário que tenha tido alguma razão para ter bronca. Porque nunca se fechou a porta para conversar. Sabe? Uma vez eu fiquei com raiva do Iosp, aqui em Manaus, aqui em Osasco. Eu vim abrir a fábrica de produzir roda de trem. Sabe? Fizemos um investimento. Passado 4 meses, ele estava comprando as rodas da China e abandonou a produção. Aí eu fiquei muito puto da vida. Mas veja, eu acho que o trabalhador precisa que a empresa esteja bem, que a empresa esteja produzindo, que o empresário esteja ganhando, sabe? E quanto mais isso acontecer, mais ele vai trabalhar feliz, mais ele vai receber o seu salário dignamente e a economia vai funcionar normalmente. Esse é o sonho que eu tenho. Essa é uma coisa que eu acho que nós precisamos vender todo santo dia, sabe? E no momento certo nós vamos conversar com os empresários. Nós estamos numa fase de produzir programa de governo. Sabe o que a gente vai propor que vai fazer nesse país? E aí nós vamos tentar resolver o país. Veja, eu acho que a nossa primeira passagem pelo governo, os empresários ficam pensando que Lula vai votar. É o Lula nervoso, é o Lula raivoso, é o Lula... O Lula que vai votar é o Lula. Não tenho nenhum outro Lula, tem eu. Sabe, que ele já conhece muito bem, conhece da minha história do sindicato, conhece da minha história da presidência da República, sabe? É esse que vai votar, mais maduro, mais calejado, mais compromissado com o Brasil e mais disposto a acabar com a miséria desse país. E no país que eu sonho, todos podem ganhar, todos devem ganhar, sabe? É isso que eu quero para o Brasil e vou tentar levar isso em prática.